irmãos, eu quero manifestar minha enorme alegria de poder estar mais uma vez nesta casa. Agradecido a Deus pelas grandes bênçãos que Deus tem nos dado. Eu estava ansioso por voltar a esta casa e aguardando a comunicação do reverendo meu amigo pastor Luiz. Deus o abençoe para me conceder a oportunidade novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias, querido. Eu quero aproveitar o máximo tempo que ele foi otorgado. Abra a nossa Bíblia no Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo número 17. São João, capítulo 17. E tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Podeis tomar o vosso assento. A Bíblia Sagrada, queridos, ela é o livro mais completo e nos traz por excelência mistérios jamais revelados ao homem natural. Deus mostra para nós um caminho a ser trilhado através de uma vida pouco entendida por aqueles que mais tentaram estudar a filosofia humana. A Bíblia começa no seu pressuposto mostrar que Deus tinha o interesse de que o homem tivesse uma vida bem longe daquilo que galgamos durante
período da nossa existência. Deus escreveu um mundo perfeito para que nós vivêssemos nele. Deus fez uma história perfeita para que o homem desfrutasse dela. Mas existe um câncer que corrói a sociedade. E tendo tido origem no Éden, o pecado disseminou a felicidade. O câncer chamado pecado proliferou rápido demais. Deturpou aquilo que Deus havia criado para ser perfeito. E passamos a viver à mercê da sombra da escuridão e da morte, reféns de um caminho sem dúvida que terminaria em fracasso e condenação. Desculpe o meu pessimismo ao começar a pregar a palavra nesta noite, mas não fui escolhido por Deus como artista para esconder a verdade ou distorcer os fatos reais. Fui escolhido por Deus como profeta para receber o santo livro sagrado e transmitir na veracidade dos fatos aquilo que Deus tem para o seu povo. Me desculpe se alguém está mais preocupado em massagear o ego e alegrar os corações, porque a minha preocupação, na verdade, é me tornar aqui não o centro da atenção dos irmãos, mas o instrumento que recebe do céu e transmite para a igreja sem deturpar fatos. Eu estou diante de um livro, que é o único livro dos livros capaz de retratar o caminho da felicidade, tirar o homem do mais extremo absurdo e do abismo mais profundo e colocar ele para andar nas luzes e andar seguro de felicidade. O pecado de Adão, queridos, anunciava o sofrimento e a penúria do que seria a raça humana a partir do primeiro pecado do homem. Foi o pecado de Adão e Eva quem roubou em um saco grosso e pesado, levando embora aquilo que nos estava predestinado à felicidade de viver. Mas há um anúncio em Gênesis capítulo 3 e versículo 15 de que Deus jamais jogaria a toalha, Deus jamais descansaria e não abandonaria o projeto de maneira nenhuma. Em Gênesis 3,15 ele fala do primeiro anúncio do segundo Adão. Ele diz de um que deveria vir, e este lhe pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas nunca se esqueça, ó inimigo feroz, ó Leviatã, que eu não perdi a batalha e estarei junto com o meu povo, a semente da qual eu criei, somente eu, Deus de toda a nação, tenho o poder para restituir novamente aquilo que tu quebraste. Eu consertarei sem deixar rachadura, sem deixar emenda, sem deixar brecha nenhuma, porque eu sou Deus. Eu fiz, e aquilo que criei só eu tenho poder para desfazer, e aquilo que estabeleci só eu, Deus, tenho poder para quebrar. E parece que o inimigo murcha como uma uva que estava escondida debaixo da gaveta. Satanás se recolhe e ele diz assim: eu sou Deus de meus pais. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e jamais deixaria que a semente se perdesse. Há esperança para Israel e há esperança para a igreja. Deus anuncia que não perderia o domínio da humanidade, que restauraria o seu povo em tempo oportuno. Oséias, grande profeta, narra que Deus e Israel entra em um demorado confronto. Deus queria que Israel retornasse e a nação obstinada começaria a sentir o contrário. Era fruto de que Adão havia pecado. Eu vos criei para que adorasse a mim, escolhi como a menina dos meus olhos. E que esperava eu?
que brotasse uvas boas e veio brotar uvas bravas. O que havia eu feito a Israel que não tenha deixado de fazer? Fiz de tudo para que Israel se voltasse a mim, e como retrato de Gomer, a mulher de Oséia prostituiu-se, adulterou-se e foi adorar deuses estranhos e esqueceu que eu sou o único Deus que posso confortar e abraçar todos os povos da terra. Israel estava virado. Prostituição, ou simplesmente o adultério de Gomer, não significava que estava tendo relacionamento conjugal ou carnal com alguém, mas o retrato de que Israel deixava o único Deus para adorar imagens estranhas, interferindo aquilo que era verdadeira luz e conscientização. Deus ainda é o único que deve ser adorado em qualquer parte da terra. Será que eu estou nesta noite no lugar certo? Tem adoradores aqui nesta casa? Será que alguém aqui tem dúvida de que Deus é o único que merece toda a nossa adoração? Deus vê que os homens não teriam capacidade de retomar a comunhão. Deixa eu fazer para vocês um belo relato. A Bíblia Sagrada todinha é mostrada em 7 dispensações. E Deus dividiu este tempo em dispensações, e segundo os teólogos nós podemos ter uma noção perfeita do plano de Deus através dos séculos. E foi na inocência que o pecado deixou embora. E olhando Adão para Eva, viu a sua nudez. E Eva olhou para Adão e também viu a sua nudez. E Deus então colheu folhas e o cozeiro misturou e fez roupa para eles. E a inocência tinha ido embora. E na consciência de que os homens agora agiriam pela sua própria caixa craniana, eu consigo andar sozinho. Eu tenho condição de andar na terra sozinho. Eu vou conduzir os meus passos sem a ajuda de Deus. E quando pensaram que isso estava a mercê de nós, o pior fracasso começou a acontecer. Caim, por inveja de Abel, matou seu próprio irmão, trazendo o primeiro homicídio sobre a face da terra. E Deus via que seria loucura. A cabeça de vocês não funciona. Vocês parecem não andar bem. São mesmo loucos desvalidos. Se não tiver a minha presença contigo, não vão acertar o caminho. Duas dispensações vão ir embora. Mate um ao outro, persiga um ao outro. E apesar de até os nossos dias esse negócio parece um desaí dentro da igreja, é um querendo dar rasteira no outro, é um querendo passar por cima do outro. Será que nós ainda temos Caíns e Abéis dentro da igreja? Alguém quer fazer a obra melhor, que alguém tem inveja disso, e Deus está olhando tudo isso. Será que Deus vai ter que matar alguém e tirar desse segundo ponto, ou tirar da nave da igreja, porque não entenderam que Deus é o único e a adoração deve ser só para Ele? Não existe outro. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou embriagado aqui nesta noite, e não é com vinho, nem com pinga, nem com cachaça, mas eu estou cheio do Espírito de Deus. Tudo que pregar aqui nesta noite, Deus maravilhoso, seja em nossos corações. Quando não sabe, a doença foi embora também. Em outra dispensação, Deus parece olhar para o homem e diz assim: vocês não vai conseguir. Consegue não. Como é que o cego conduz o outro? Vamos pegar uma coisa. Não tem jeito. Me ajude a andar. Porque eu não tenho pernas lá. Eu precisaria que o autor e construtor, aquele que me fez, segurasse nos meus braços e me desse força para caminhar. A pendúria da minha vida e a insensatez da minha sabedoria me torna tão pequeno e distante deste Deus que eu sirvo, e cada dia que passa, mais cabelo branco aparece na minha cabeça e mais necessidade eu tenho de me achegar a este Deus. Não é muita sabedoria nem o dinheiro que eu trago no bolso, nem muito menos a condição financeira ou social que eu ocupo, que vai me dar condição de andar sozinho. Eu ainda preciso sentir a mão forte de Deus comigo. Eu não conheço ninguém aqui dentro desta igreja sentado nessas cadeiras que pode sair desta porta para fora seguro de que chegará na sua casa em paz se Deus não conduzir a vida dele. Você vai hoje e vai voltar no próximo culto, porque Deus vai
após uma campanha, um culto maravilhoso dentro do carro. E era um carro Volvo P40 importado. Tinha pego para todo lado. Carro maravilhoso, fantástico. Mas eu senti na bancada do estômago da latina daquele carro, a dor no pescoço, eu e da minha esposa. Quando eu saltei do banco da frente, eu olhei no banco traseiro, meu filhinho olhou para mim, o Felipe de 7 anos que falou para mim, papai, minhas pernas estão presas. Eu senti que eu precisava de Deus mais do que tudo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu não, todavia, eu confiarei no Senhor que fez as coisas em terra. Deus! O guarda rodoviário falou para mim assim, Senhor. O policial rodoviário falou para mim, Senhor, se o seu carro não fosse importado, o senhor estaria no velório dos seus filhos, porque o rapaz bateu a 120 km na sua traseira. Eu digo, Senhor, podia ser um importado, podia ser um nacional, podia ser uma carroça, mas eu senti que o que protegeu a gente foi a mão de Deus. A mão de Deus, a mão de Deus. Esperasse tudo, mas a mão de Deus é quem nos guarda. Querido, levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. Você está aqui esta noite, porque a mão de Deus está te guardando, te guardando, te guardando, te guardando. Israel, Israel. Aleluia. Faz o seguinte, então, meus queridos, vamos fazer assim, vamos para as urnas, é a terceira dispensação. Escolhe alguém entre vocês que seja sábio. Vamos para o governo humano. O governo humano seja jeito. E a dispensação do governo humano deixou as coisas claras. Não vai ter mais. Eu já sei o que vamos fazer. Essa campada de desocupado que não tem o que fazer. Vamos um feitio para eles. Então alguém amasse o betume, faça cimento, e quanto mais conseguir fazer, faça, que produza. E vamos fazer em um caracol uma grande torre. E vamos subir nesta torre, porque eu preciso ver este Deus face a face. Deus está no terceiro céu. O primeiro céu visível, o terceiro céu intermediário, e o segundo céu intermediário, e o terceiro céu invisível, morada de Deus. Nós vamos fazer um céu que é uma torre que chega até o primeiro céu, e vamos ver Deus face a face. E diz a Bíblia Sagrada que Deus disse: desçamos e confundamos os homens. Babel significa confusão. Eu não sei como é que está o meu coração aqui nesta noite, mas eu vou dizer uma coisinha para você. Vocês estão achando que este mundo que está aí fora vai melhorar? Vocês estão achando que um metalúrgico é que vai dar jeito em toda essa bagunça que começou há muitos e muitos anos atrás? Vocês estão achando que vai aparecer um homem aí qualquer capaz de estabelecer ordem desse negócio? Vai. Mas não é Deus que vai mandar. Quem vai mandar é Lúcifer ou Satanás. E o anticristo vem para colocar dinheiro no bolso de quem quiser, chip no bolso de quem quiser, comida na mesa de quem quiser. Mas eu digo igual dizia Samuel e Daniel: eu não me assentarei na mesa dele para comer os manjares dele. Eu não vou me misturar. Eu faço parte daqueles que vão morar no céu. Eu não quero. Eu não me dobro. Pode vestir a camisa e ir para as eleições, ir para a rua, quebrar pau e fazer tudo, irmão. Estamos esquecendo o propósito da igreja. A igreja não é uma igreja para plantar revolução política. Tem muitos pastores fechando a igreja, querendo ir para as praças, quebrar tudo e reivindicar direito. Irmão, a igreja não é para isso. No tempo dos apóstolos, a igreja fazia diferente. Prenderam o quê? Prenderam. Mas não precisa de vereador, nem deputado, nem senador, nem governador. Mas precisa fechar a igreja, botar os joelhos no chão, e Deus vai quebrar a prisão e vai tirar Pedro de lá. Diferente o negócio. Confusão. Quem chora? Quem chora? Eu vou destruir todo esse negócio. Eu vou descer lá.
E ninguém vai se entender com ninguém. Tem alguém aqui que fala mais do que o idioma? Eu muito mal sei falar o português. Aí eu entendo chinês, consegue interpretar chinês. A língua de Cristo, alguém que fala? O aramaico? Alguém fala que o hebraico? Meu sogro fala espanhol, né? Mais fácil. Eu sei que ninguém entendia ninguém. Vocês querem fazer confusão? E Deus disse: tome confusão agora. Traz para mim a argamassa. O cidadão subiu com o pau d'água. Desce essa água. O negócio virou uma bagunça. Irmão, crente tem que falar uma língua só. Crente tem que andar num propósito só. Crente tem que viver num plano só. Todo mundo aqui tem que entrar na união. Ninguém aqui tem que torcer fraco, não. O único que quer que as coisas mais diferentes aqui é o nosso inimigo. Mas em nome de Jesus Cristo, todo mundo vamos caminhar num caminho só. Todo mundo vai andar numa pisada só. Deus está nesse negócio aqui. Oh, Jesus. Acabou com ela. O governo humano veio os patriarcas. Deus levantou homens capazes. Mas o que eram os patriarcas para espiar? Da lei patriarcal para espiar pelos homens sacrifícios que pudessem mudar uma situação tão pecaminosa e tão difícil. Não funciona. Não funciona. É a dificuldade que tem. E quem dera que um pastor pudesse 100% contar com as suas ovelhas no dia do arrebatamento. Onde eu tive no aniversário de uma pastora e ela falou no culto que o grande sonho dela é subir para o céu e levar 100% da igreja que é dela. Esse lugar aqui não tivesse joio, só tivesse trigo. Mas infelizmente a Bíblia Sagrada diz que convém que o joio viva no meio do trigo. E não vai ter jeito. Ô patriarca, ô patriarca, prepara que o caminho é longo e o trabalho é árduo. E tem que levar esse povo para o céu. E o negócio pesa nas costas do homem que está na frente. Mas nem tudo vai assim. Mas aqui tem gente escolhida por Deus e separada por Deus para morar no céu. Eu quero meus crentes que vai morar no céu aqui. Será que eu posso ver o trigo aqui? Eu posso ver trigo? Eu posso ver o trigo aqui em cima do altar? Será que eu posso ver o trigo aqui em nome de Jesus Cristo? Alguma coisa, Moisés, é olho por olho e dente por dente. Escreve esta nota aí. Eu quero ver aquele que não obedecer a lei vai morrer. Ah, é, Senhor? Eu preciso conversar contigo. Vamos conversar. O senhor escreve para mim? O senhor tem caneta, tem lápis aí? Então deixa eu escrever com o meu dedo. Põe a tábua aí. Eu vou escrever sobre ela. Desce lá. Mostra para o povo. Mostra para eles. Eu quero que esse povo me obedeça. Quando Moisés chegou lá embaixo, eu estou conversando com o único Deus que existe. Eu estou no alto do monte. E vocês, por favor, me dê esse relógio de ouro para mim. Eu preciso desse relógio, me dê aqui. Isso, você tem ouro aí? Tem ouro aí? Me dê o seu anel de ouro também. Você tem alguma coisa de ouro aí? Você tem alguma coisa? Vamos juntar tudo que tiver por aqui, vamos juntar. Vamos fazer um bezerro para nós adorar. Porque Moisés foi embora e parece que não vai voltar. Eu acho que ele esqueceu da gente. Moisés está perdido lá em cima. Ele não vai voltar. Vamos fazer um bezerro e vamos adorar esse bezerro. Oh, que coisa boa! Adorar um Deus de ouro. Parece que o negócio aqui ficou bom. Mas quando Moisés desce, olha para aquilo, aí a fúria entrou no seu coração. E a tábua que Deus havia lhe dado, ele quebrou e lançou no chão e disse: Deus, eu não aceito isso. Este povo que tu escolheste, Deus disse: meu não. Este povo é teu, Moisés. Diga para esse povo, Moisés, que eu não vou mais descer para Arraial, senão eu mato todos eles.
precisa ter mais moral de dizer assim: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Eu quero que o Senhor perdoe esse povo. Eu quero ver a tua presença sobre a vida da congregação. Aí que alguém aqui tem que se prostrar diante de deuses pequenos, ou carregado um Deus no peito, ou pendurado na parede. Eu quero dizer para você que a graça do nosso Deus está sobre esta igreja. Ele nunca vai abrir mão de você, porque você é de Deus, e o tempo certo Ele vai trazer, vai libertar e vai fazer um varão valoroso. Deus passa a peneira e traz, porque é uma história muito grande, algo maravilhoso para se escrever e fazer na vida, de que ontem não valia nada e amanhã será um grande homem usado por Deus, uma grande mulher usada por Deus. É o seguinte: em inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, 5 dispensações por embora. E esse povo não volta na presença de Deus. Eu preciso mudar a história. Eu preciso intervir para que a graça alcance este povo. Graça significa favor que nós não merecemos. Deus diz: eu mesmo vou descer entre eles. Eu vou habitar entre eles. Eu vou habitar entre eles. Abacuque chama por um avivamento e diz: Senhor, do jeito que nós ouvimos falar no passado, e o tempo que eu estou vivendo, eu preciso que o Senhor avive a tua obra. Não dá para viver neste tempo. Não dá. Jeremias começa a derramar lágrimas por Israel. Chora por Israel, pedindo a Deus que livre Israel de uma sentença de juízo. Oséias, por outro lado, anuncia o juízo iminente que deveria vir sobre Israel. Amós começa a pregar com palavra dura e dizendo assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus vai acertar. Deus vai acertar. Joel conclama no capítulo 2, versículo 1, dizendo assim: tocai a tampilha esse ano, tremam todos os povos da terra, porque o dia do Senhor já está por vir. Deus vai acertar esta situação. Ele ainda fala no capítulo 2, versículo 17: chorem, chorem, chorem os sacerdotes, chorem os ministros entre o alpendre e o altar, chorem todos os pais, chorem todas as mães com seus filhos, porque Jesus voltará muito em breve. Jesus vai voltar. Todo este tempo vai passar, porque Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Eu encontrei o ministério de alguém que chega 400 anos de período interview. Que silêncio sem profeta. Parecia que Deus esqueceu tudo. Malaquias termina, fim do Velho Testamento, anunciando o dia do Senhor. E Malaquias diz no último versículo do capítulo 4, versículo de número 6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos ao pai, para que ele não fira a terra com a maldição. Deus ainda tinha um plano. Lançar maldição sobre a terra não era o plano de Deus. Deus tinha um poder de redenção. E nos 400 anos, parece que Deus se esqueceu de nós. Foi embora, e profeta nenhum houve durante este período, e parecia que não havia mais solução para o problema, ou Deus teria desistido de consertar este povo e esta nação tão pecaminosa. É um povo obstinado de coração que resolveu não obedecer. Deus estava preparando, e o melhor estava por vir. Faz algo diferente, Senhor, porque eu não me conformo com este mundo. Eu não vou viver neste mundo cheio de pecado, mas eu quero que o Senhor comece a mudar os corações e a vida dos que aqui estão. Deus traz um remédio, tem que ser um antídoto forte, alguma coisa que eles possam ingerir, e depois que eles ingerirem esse remédio, eles possam ser curados de uma vez por todas. Porque tudo que nós estamos fazendo não está dando certo, está dando errado. Eu preciso de alguma coisa, Senhor. O Senhor precisa fazer alguma coisa para que mude o estado da vida destes homens. Se nós olharmos para os grandes, veremos que são grandes enganadores. Os que se assentam nos grandes palácios não sabem dirigir palavras de conforto para nós e só puxam para o lado dele a opressão
antídoto certo, manda-nos o remédio certo. E apareceu. Foi no ventre de Maria. E ele diz: olha, eu vou trazer cura para as nações. A dispensação da graça. Nós podemos levantar a mão e agradecer a Deus no que não ia falhar. Não tinha como falhar. Mas eu não vi o ministério de Jesus Cristo ser um ministério bonito. Eu não vi beleza nem riqueza no ministério de Jesus Cristo. Eu vi um bebê que, quando estava na barriga, o inferno já começava a balançar a terra e todo se projetar para destruir. Eu não vi um bebê preparado em juntar milhões e milhões de dinheiro, nem sentado em tronos de ouro. Eu não vi uma criança que vinha ao mundo preocupada em galgar o maior ministério. Eu não vi alguém que estava pretensiosamente atrás de fama e atrás de nome. Eu vi uma criança que nasceu e sobrenome desta chamada. Era quando Simeão olhou no semblante dele e viu. E Simeão abriu e liberou os pombos, dando graça a Deus, e queria Simeão abraçar com a morte. Porque sabia que na vida, no fôlego da vida já não havia esperança, mas nos olhos daquela criança, Simeão já estava vendo a salvação para toda a humanidade. Isso aqui é diferente de todos os que eu já vi. Isso aqui é diferente, parece que as coisas agora vão mudar. Se Abacuque tinha pedido por um avivamento, os discípulos começavam agora a sentir que estavam vivendo com um homem diferente sobre a terra. E quem esperava o avivamento via que de fato o milagre havia chegado sobre a terra. Homem nenhum podia fazer isso, mas ele podia. Jesus estava aí sem pecado, homem firme, não podia se dobrar diante dos homens. E quando alguém rejeitou ele dizendo assim: olha para ele, vê que quando ele está trajando não é os melhores trajes da nossa época. Pode olhar para ele, puxa linhagem dele, é filho de um carpinteiro, não é filho de um rei. Olhe para ele, veja nos pés dele que o sapato dele são sandálias das mais frajutas, das mais fracas. Alguém deu para ele. Este homem não tem riqueza. E chega aqui sobre o anúncio de Isaías dizendo que ele é o rei de Israel. Eu não posso aceitar este homem. Mas todos que ouviram falar do nome dele sabiam que ele podia mudar a história. E ele era a única esperança da igreja. E andou sobre a terra, querido, sem querer se assentar nos grandes tronos. Mas era de direito dele, porque era o único homem santo sobre a terra. E era ele que trazia a segurança da nossa salvação. Você sabe por que nós estamos aqui nesta noite? E eu posso ver o semblante de cada um, o rosto e a alegria de quem vai morar no céu. É porque este homem existiu, Jesus Cristo existiu. Ele é a única esperança. Ele vai mudar vidas aqui nesta noite. Ele vai mudar a tua casa, a tua família. Ele é Jesus Cristo. Eu não posso. A todo lado que eu olho, eu procuro ver se eu posso achar palavras que transformem esta alegria tão visível, audível aos seus ouvidos, mas eu não tenho palavras para isso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Se o Senhor me deu uma casa boa para morar, eu devo lhe agradecer. Mas se o Senhor não me deu uma na terra, já me deu uma no céu. E lá eu não tenho IPTU para pagar. E não preciso me preocupar, porque lá também ninguém vai me roubar. Porque ladrão para lá também não vai subir, ficar aqui. E eu vou morar num lugar onde eu posso estar em paz e felicidade. Se o Senhor me der um carro novo para andar na terra, eu já tenho uma carruagem de fogo para andar no céu. Eu quero morar no céu com Jesus Cristo. Enquanto muitos estão querendo glória na terra, eu estou querendo, Pai. Eu estou aqui para glorificar o teu nome. Agora glorifica o teu filho na terra, Pai. Porque esse povo tem que saber que tu és Deus. Jesus não teve alegria terrena. Jesus passou mais tempo chorando do que festejando. Em um texto ou outro, Jesus aparece numa festa. E quando entrou na festa, rapidamente saiu. Em vários textos da Bíblia, Jesus aparece chorando no Getsemane, quando não convidando os discípulos para estar orando com ele. É muito engraçado ver porque tantos crentes fogem da oração. Se a oração foi o vínculo do homem com Deus, foi o sinônimo da vitória de Jesus Cristo. Viveu mais tempo em busca. Quem não ora não vence o diabo. Quem não ora não vive. Crente que não busca não tem vida espiritual. Crente que não jejuma está morrendo. Precisa jejuar, precisa fechar a boca, precisa buscar a Deus, precisa viver em constante comunhão com Deus. Glória a Deus!
Eu não tenho nada contra quem frequenta a academia. Mas crente que quer emagrecer, tem que vir para a igreja. Crente pentecostal, a academia dele na igreja. Eu posso abusar da comida da casa da minha sogra, porque depois de pregar no culto desse eu perco caloria demais. Crente de verdade, levanta o braço para cima e faz exercício na igreja. Quando você levanta o braço, você está exercitando e glorificando a Deus. Cadê os crentes que querem perder um pezinho? Levanta o braço mais fortinho, se não tem Jesus. Crente pentecostal faz exercício na igreja, mas vai para casa, mais magrinho. Eu não sei como é que alguns pastores curaram perder a barriga fácil. Vem para a igreja, faz exercício na igreja, glorificando ao Senhor. Levanta a outra mão, 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 isso, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, isso. Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão. Vocês não sabem não? O diabo está se levantando contra você. Levanta o pé, levanta o pé, levanta o pé, levanta o pé, levanta o pé. Pisa na cabeça dele, pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Você vai fazer exercício aqui, vai sair mais magro hoje, em nome de Jesus. E tem uma coisa, vai emagrecer na carne, mas vai encher do Espírito. Vai sair daqui fortificado em nome de Jesus. Lá. É tempo de mudança. Bom dia, amor. Bom dia, bebê. Bom? Bom. Atrasado? Todo atrasado. Tem café? Tem. Você faz o quê? Eu fiz umas porradas. Tem? Tem bater? Tem. Tem mortadela? Tem. Tem mussarela? Tem. Tem geleia? Tem. Eu vou tomar um café, mas eu queria que você viesse também para mim, suco de laranja. Tem também. Ô café. Quantos pãozinhos tem? Areia torrada? Tem 5. Pode deixar os 5 no meio. Muito obrigado, senhor. O salmista que diz? Muito obrigado. O nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe de qual? Eu não vou apontar aqui no meu corpo que é falta de educação. Mas quando ele levanta da mesa, obrigado, amor. Acabou. Porque ele não chega tarde. Meio-dia, sinal da empresa, restaurante. Nesse mundo globalizado, jovens, quase ninguém usa mais marmita. A tempo da marmita. Restaurante, para quem pode, para quem não pode, com prato, R$1,50. Se tiver R$3, eu vou comer 2. Porque meio-dia fica muita fome. 6 horas. Tem culto aqui no Jornal da Noite. Tem. Vou chegar em casa. Tomar um banho. Depois do banho. A janta bem reforçada. Prepara a gente. Quando eu chegar no culto, vai bater um som. Porque a barriga cheia está preguiça. E depois do dia de serviço, nem força para glorificar não tem mais. Terminou o culto, deixa eu ir embora para casa. Mas o culto podia ter sido melhor. Será que o pastor William não podia ver isso? Que culto frio foi esse? Ainda traz esse pregador grandão que prega mal demais. Eu estou indo embora para casa sem nada. Vazio, do jeito que eu vim, não estou indo vazio não. Você comeu 3 vezes no dia, você está pesado. Pode estar vazio no espírito, mas está cheio de carne, cheio de carnalidade. Fecha a tua boca, entra com propósito com Deus, mulher, desliga o fogão, guarda esse café, põe essa moçadela para lá,
Guarda esse negócio. Eu quero fazer de Deus e da minha vida algo diferente. Eu preciso vencer. Olha aqui, Satanás. Eu vou emagrecer para vencer em nome de Jesus Cristo. Eu vou vencer. E quando chegar aqui na igreja, olha, sai na frente, Satanás. Eu vim com propósito. E o meu culto vai ser o melhor culto da semana. Adeus. Dá uma olhadinha pro lado aí. Pergunta pro seu vizinho assim: você está cheio? Você está cheio? Oi, Jesus! Você está cheio? Agora pergunta para ele assim: de comida da carne ou do Espírito de Deus? Jesus deixa o seu ministério dito aos discípulos. Ele diz assim: pensais que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão. Filho do homem não tinha onde pousar a sua cabeça. Não se preocupou com riqueza. Mas no momento certo ele disse: Pai, eu tenho mostrado minha fidelidade contigo. Eu venci o mundo. Eu venci as tentações. Agora, Pai, tudo está consumado. Eu estou em cima desta cruz. Sofri os escravos. Não aguento mais. Tudo está consumado. Meu espírito entregue nas tuas mãos. Agora, Senhor, eu podia ter pedido a Ti, quando Pedro cortou a orelha do soldado, eu sabia que eu tinha todo o exército para guerrear aqui a guerra. Quando eu fui afrontado do Senhor no deserto, eu disse para ele: que nem só de bom primeiro homem. Eu não me rendi às riquezas da terra, mas eu preciso, Pai, porque o Teu nome será glorificado na minha vida. Glorifica o Teu Filho aqui agora, porque eu tenho sido fiel a Ti. Daqui para frente eu quero que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. E Jesus nos deixou como exemplo. E deixa eu dizer uma coisa para cada crente que está aqui: Deus será glorificado através da tua vida e através do teu ministério. Levante a mão para o céu, queridos, que já estão dando nossa promessa. Levante a mão para o céu. Muitos vão aplaudir a Deus por causa da tua vida e por causa do teu ministério. Deus será glorificado através da tua vida. Fique de pé, quem crê nisso, fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glorifica, Senhor, glorifica. Eu senti, Senhor. Tinha algo acontecer diferente. Deus não conta com o estrelismo de ninguém, mas Deus conta com a fidelidade de poucos. E esses poucos vão fazer a diferença. Deixa eu profetizar na tua vida aqui, meu querido. A tua casa vai ouvir o teu nome mais forte. Escute aqui uma coisa: teu nome vai soar lá por causa da tua fidelidade com Deus. Eu vou aplaudir por causa da tua vida com Deus, da tua fidelidade com Deus. Você para quem crê em bênção e vitória, em nome de Jesus Cristo, eu estou profetizando aqui nesta noite. O nome de Deus será glorificado através da tua vida e da fidelidade. Teu esposo vai saber que tu és uma mulher de Deus. Teus filhos vão saber que tu és um homem de Deus. Teus parentes vão saber que Deus está na tua vida. Quem crê nisso, glorifica a Deus. Oh, Jesus! Há algo de Deus maravilhoso aqui para a tua vida, querido. Tem profeta de Deus aqui esta noite? Tem profeta de Deus? Onde está o profeta de Deus? Coloca a mão no ombro do teu irmão. Coloca a mão no ombro dele. Coloca a mão no ombro do teu irmão. Oh, Jesus! Deus vai exaltar alguns crentes neste lugar, irmãos. Eu não estou falando para todos, mas para alguns eu estou pregando aqui nesta noite. Este ano, 2014, é ano de exaltação. Deus vai te glorificar na terra, para que o nome dele seja glorificado no céu. Oh, Jesus! Ele vai quebrar a maldição aqui hoje. Deus quebra a maldição para lhe dar vitória.
Senhor, em nome de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão, olha para o seu irmão direito, com o rosto dele. Como profeta de Deus, como homem de Deus. Olha, Jesus. Em nome de Jesus, olha para o rosto dele. Olha para o rosto dele. Eita Deus. Olha aí. Diga para ele, diga para ela. É o homem da tua exaltação, diga como profeta. Este ano vai ser diferente. Quero te ouvir. Levante as mãos. Mas ainda é pouco sim.
Tá vendo essa mãozinha aqui? É pequenininha, a minha tá quase toda. Pera aí, negócio. O importante aqui é firmeza. Segura aí, segura firme. Firme. Sabe quando é que eu vou cair? Não é soberba não. Isso é confiança. Nunca! Sabe por quê? Porque eu não estou segurando na mão de homem. Eu estou segurando na mão de Deus. E quando a mão de Deus te segurar, queridos, ó, a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa. Pega na mão do teu irmão aí, sinta a mão de Deus. Sinta a mão de Deus te segurando. Vai embora, segura o outro. Esse mesmo Espírito, essa mesma sensibilidade, eu sei que o Espírito Santo de Deus já trabalhou e está trabalhando tremendamente.